Se você vai fazer perícia do INSS, não pule esse vídeo. Tem um monte de dicas esperando por você. Sou Thiago Bachur e daqui a pouquinho nós vamos ver isso melhor. Tem muita gente que tem medo da perícia do INSS, de não passar na perícia. E aí, o que fazer, Dr. Thiago Bachur, quando chegar a hora de fazer a minha perícia? Que documentos que eu tenho que levar? Eu preciso inventar alguma coisa ou não? Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer a você é o seguinte: procure dizer a verdade sempre. Quem fala a verdade não precisa esconder nada. Mas é importante que quando você entre nesta guerra, você entre armado. Infelizmente, muitas vezes o justo paga pelos pecadores. Tenho certeza que você deve ter assistido um monte de vídeo, um monte de reportagem aí, mostrando pessoas que às vezes não tinham nada, chegaram de muleta, de cadeira de rodas e saíram pedalando bicicleta, dirigindo carro. Por conta desses picaretas, a sua vida acaba sendo atrapalhada por conta deles. Então, o que fazer, o que levar, como se comportar durante a perícia? Bom, é importante que você leve todos os documentos médicos ou encaminhe eletronicamente essa documentação mostrando que você não está em condições de estar trabalhando. Vale relatórios, laudos, exames, prontuário médico, receita médica. Puxa vida, doutor Tiago, até receita médica vale? Até receita médica pode valer. O problema é que muitas vezes ela é mal interpretada pelo perito. Às vezes a pessoa está tomando um medicamento de longa data, o que comprova que existe uma incapacidade há bastante tempo. Ou então houve uma mudança na dosagem da medicação. Antes tomava um comprimido por dia, agora está tomando 2, o que demonstra que houve um agravamento, ou tomava o remédio X e agora está tomando o Y, que é muito mais forte do que o anterior. Então, a receita médica pode ser que em algumas situações demonstre um agravamento melhor do que um relatório médico. Mas o relatório médico, o laudo, ele é bastante importante. Assim como também o prontuário médico. Mas tome muito cuidado, porque às vezes um documento pode dizer coisas que não são bem a realidade. Sabemos que a incapacidade ela não pode ser pré-existente aos recolhimentos do INSS ou à volta ao INSS. O que isso quer dizer, Dr. Tiago Bachur? Quer dizer o seguinte, que se a pessoa não pagava o INSS, mas já tinha algum problema de saúde, ela não vai conseguir se afastar ou aposentar pelo problema de saúde que já era anterior aos recolhimentos. Porém, se houver a demonstração que houve um agravo, uma piora ou que surgiram outros problemas, aí sim, em razão desse agravamento ou desses novos problemas, a pessoa pode sim se afastar ou até mesmo se aposentar pelos problemas de saúde. Então, fique atento. Isso quer dizer que se eu pegar um documento muito antigo, mostrando que eu já tinha problemas lá de trás, pode dar a impressão para o perito que a doença já era pré-existente e que isso não atrapalhou que eu trabalhasse. Como assim? O que o perito quer saber, na verdade, não é se você está doente ou não, é se você consegue trabalhar ou não, apesar de estar doente. E aí é que você precisa demonstrar a sua incapacidade para o trabalho. Fazendo essa demonstração, ou seja, demonstrando que você não está em condições de trabalhar, aí você pode ter direito, de receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que após a reforma da Previdência passaram a chamar de benefícios por incapacidade permanente, no caso da aposentadoria por invalidez, ou temporária, no caso do auxílio-doença. De qualquer maneira, é muito importante você conversar com um advogado que seja especializado em direito previdenciário, porque ele vai poder mostrar para você os melhores caminhos, ajudar a separar, a dar uma peneirada na documentação que você deve levar na hora da perícia, o que ajuda, o que atrapalha, o que você tem que levar, o que você tem que deixar na gaveta, porque a sua chance acaba aumentando.
Mas e se o benefício for indeferido, se o benefício for negado, doutor Tiago Bachur, o que eu faço nesse momento? Bom, caso o benefício que você solicitou no INSS seja negado, calma, não precisa se desesperar. Existem outros caminhos. Existe a possibilidade, por exemplo, de você recorrer no próprio INSS ou de fazer novos pedidos, ou então de partir para a Justiça. Lá na Justiça, a sua chance pode até aumentar. Depende de situação para situação. Por isso, repito, é muito importante você conversar com um advogado que seja especializado em direito previdenciário da sua confiança, porque ele vai poder te orientar melhor e buscar, assim, o melhor benefício que você tem direito. Tá certo? Eu sou o Tiago Bachur. Para mais dicas como essa, acesse o nosso site, as nossas redes sociais, inscreva-se também em nossos canais para ficar sempre atento a mais dicas como essa. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.